Seja bem-vindo à Academia Brasileira de Direito do Trabalho e ao seu universo digital repleto de informações trabalhistas e previdenciárias extremamente relevantes para o seu cotidiano, em uma verdadeira revista dos fatos e acontecimentos jurídicos, econômicos, sociais e políticos. Nas nossas redes sociais, além de muita interatividade, você encontrará notícias, entrevistas e aulas com os maiores especialistas da atualidade no Brasil e no mundo. Eu sou Gilberto Stirmer, titular da cadeira número 100, e estarei com você no universo digital da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E hoje eu tenho a imensa alegria de estar com a juíza do trabalho da 14ª Região, Cristiana Darque, que é titular da Vara do Trabalho de Plácido de Castro, no Acre. Professora e doutora em Direito, Master em Teoria Crítica dos Direitos Humanos pela Universidade Pablo de Olivide, em Sevilha, na Espanha, pesquisadora de inúmeros grupos, participante de inúmeras comissões, como a Regional de Combate Infantil, de Efetividade de Execução Trabalhista, autora de livros e artigos. Então, sem maiores delongas, eu vou pedir, então, que a doutora Cristiana nos fale um pouquinho sobre ajuizamento telepresencial de ações. Cristiana, seja muito bem-vinda à Academia Brasileira de Direito do Trabalho e, desde já, muitíssimo obrigada pela sua participação. Oi, Ione, tudo bem? Que bom te ver. Muito obrigada, Ione. Eu estou extremamente honrada com o convite da academia. Agradeço particularmente a ti. Você é uma pessoa pela qual eu tenho grande admiração e respeito. É recíproco. Em função da sua autoridade intelectual, dos escritos, da contribuição icônica para a formação de magistrados quando da Escola Judicial da 2ª Região, de sua atuação, e por essa postura tão vivaz e tão contributiva no âmbito da academia. Eu agradeço também a nossa organizadora, a Tereza Narras, que é um vulcão de atividades, uma inteligência assim, pulsante, e também, por fim, agradeço ao presidente, ministro Alexandre Agra, que esteve conosco aqui no Acre há um tempo, em um belíssimo evento que organizamos com a temática de um Congresso Brasileiro de Direito Constitucional do Trabalho e com uma temática, à época, interdisciplinar, nessa esteira dos parâmetros constitucionais. Foi um evento realizado no anfiteatro da Universidade Federal, quando estivemos à frente da Escola da Magistratura Trabalhista, a Escola Associativa, e o ministro Agra, com uma grande generosidade, proferiu uma conferência memorável que ficará para sempre aqui na memória, nas lembranças de todos nós. E eu lembro vividamente de cada detalhe, porque eu estava em gestação avançada de 7 meses. Então, eu estava correndo para lá e para cá, na coordenação, na organização do Congresso, e o ministro Agra, com aquela elegância, aquela calma, né, nos brindou com a sua presença aqui. Então, tê-lo conosco foi realmente uma alegria muito grande. Eu quero mandar um abraço aos estudiosos da academia e a todos e todas que nos acompanham nesse nosso bate-papo. Vamos lá, Ione. Quanto ao ajuizamento telepresencial de ações. Para situar quem nos acompanha, eu atuo, como você disse, na Vara do Trabalho de Plácido de Castro, no Acre, aqui na Floresta Amazônica. É uma cidade que fica aproximadamente 100 quilômetros, são 92, né? Mas a 100 quilômetros de Rio Branco, que é a capital. E no âmbito das atividades do cotidiano da Vara, eu tinha inquietude. E eu comecei a perceber que a cada dia, né, nós tínhamos um número mais recorrente, mais amplificado
de emendas às petições iniciais no âmbito das audiências. Então, nessa vivência da audiência, né, que é o momento em que a justiça ouve, comecei a perceber, olha, são muitas emendas à inicial, esses trabalhadores e esses empregadores, em função dessas emendas à inicial, têm que realizar novos deslocamentos aqui para a unidade. A maioria dessas pessoas é de um público extremamente vulnerável, de áreas que são distantes da própria sede da vara, carentes. Isso gerava tempos mortos no processo, porque nós tínhamos ali, e às vezes não é raro, né, que tendo o ente público no polo passivo, nós tínhamos ali mais 20 dias, né, pelo menos dias úteis, o litígio legal com a emenda à petição inicial, então o próprio processo ficava mais demorado, e também é inenarrável que o fato de um processo não começar bem, né, isso interfere em todo o encaminhamento dos atos posteriores. Então, se ele não tem uma petição inicial muito consistente, esses atos posteriores ficam prejudicados. E aí, o que nós percebemos? E é interessante só colocar um ponto aqui, que a maioria das ações na unidade é ainda, né, na atualidade, ajuizada via ius postulante, mas o aspecto, né, da experiência ele é um pouco mais amplo. E aí nós percebemos, olha, mas o que nós podemos fazer de concreto para melhorar, né, esse fluxo processual, esse atendimento ao jurisdicionado que é tão carente, tão vulnerável, né, e que, em função dessas emendas, tem que se deslocar de forma reiterada para a unidade. E aí, analisando os fenômenos sob o aspecto das causas e não das consequências, né, eu comecei a perceber que na nossa rotina de trabalho, toda a grande questão perpassava por ter um ajuizamento com caráter mais humanizado, com uma escuta mais ativa, mas eu tinha dificuldades no âmbito da unidade com a nossa equipe de implementar isso. Então, prestar um serviço mais qualificado de ajuizamento das ações. Porque nós tínhamos um quadro que é muito comum em várias varas do trabalho do Brasil inteiro, seja no interior, seja na capital, nós tínhamos um quadro lotacional escasso. Então, eu não tinha pessoas com capacitação jurídica na unidade, né, para que esse sistema de atendimento não acontecesse mais no formato de rodízio, que é o que é muito comum em algumas varas. E aí, óbvio, depois eu vou, né, se a gente tiver tempo de tangenciar, te explicar como que essas interações se dão no âmbito já do PJE. Então, muito bem. A prática começou em fevereiro de 2019. Ali, por volta do finalzinho, segundo semestre de 2018, nós tivemos, enfim, né, uma lotação de uma servidora que tinha capacitação jurídica e esse perfil bem humanista que nos propiciaria, finalmente, trabalhar nesse hiato, né, das rotinas de trabalho, das rotinas da unidade. Só que ela foi lotada na vara, mas necessitaria atuar a partir de outra cidade. Né? Então, ela não teria atuação presencial na vara, ela ficaria no âmbito do trabalho remoto. E eu falei, uai, agora que eu ia conseguir resolver, melhorar, né, aplicar uma gestão na unidade melhor, não vai dar certo? E eu conversei, né, tem várias coisas que eu vou te contar, se der tempo da gente tratar hoje, aí conversei com a minha equipe, falei, gente, olha, é o seguinte, né, nós temos aqui esse quadrante, nós precisamos, isso interfere também no próprio prazo do conhecimento, né, Ione? Então, assim, não só um serviço público que não era bacana, as pessoas não ficavam naturalmente satisfeitas, né, embora o servidor tivesse feito o melhor dele, mas não era um serviço prioritário, porque você tinha pouquíssimas pessoas do quadro que faziam em sistema de rodízio, então você não tem um aprofundamento daquelas atividades, né, com o emprego de técnicas e de fazer mais e melhor. Falei, olha, pessoal, vamos fazer o seguinte aqui. A gente vai começar a ajuizar as ações de forma telepresencial. Isso é a primeira etapa. A gente teve 2 etapas da experiência. A pessoa falou aquela expressão de ponto de interrogação. Falou, mas doutora, você não está inventando muito não? Vendo muito filme aí de ficção científica? Falei, não, gente. A questão aqui é só empregar os recursos que nós já temos, não vai ter incremento de custo e vai ter uma maximização da nossa prestação jurisdicional, mas pensando de uma maneira diferente, né? Que é aquilo que o Kailash, o Satyarthi, o Prêmio Nobel da Paz, fala. Você pega desafios, incertezas e transforma na pavimentação de um caminho para soluções que podem ser inovadoras, né? Com dificuldades. E aí nós pegamos, nós mesmos lá da equipe, né? Colocamos uma organização
ali em uma das salas da unidade que eram direcionadas ao Wilson Postulante, né, um computador com câmera integrada. Na época ainda nem existia, né, essa situação mais acomodada, né, da disponibilização dos equipamentos. Então nós usamos até uma câmera que eu tinha adquirido em 2016, quando nós começamos a usar o Sistema Nacional de Videoconferência do CNJ, lembra? Antes do Código de Processo Civil passar a entrar em vigor, poucos dias antes, nós começamos a implementar. E eu tinha comprado uma câmera, que desde então a gente utilizava para duas, né, na verdade, uma para a secretaria e uma para a sala de audiências. Eu falei, não, a da secretaria agora vai ficar lá na atermação, e a Larissa, que é a servidora que trabalha nessa qualidade, vai começar a fazer esse atendimento. Mas no início, né, aquela questão do será que vai dar certo? E montamos tudo. Bom, os jurisdicionados, né, que é a pergunta mais recorrente que eu recebo, mas como é que num quadrante desse, de uma população tão vulnerável, as pessoas não são afetas à tecnologia em ampla medida, né, você tem nichos, né, com pessoas que têm acesso e tem, na verdade, uma população muito grande que não tem inclusão digital e que não sabe manusear esses equipamentos. Como que uma pessoa vai ser atendida olhando para um computador, né, para uma câmera, como nós estamos conversando aqui? E, Ione, inesperadamente, embora eu acreditasse no meu coração que estava tudo sob controle, inesperadamente, a receptividade foi muito melhor do que a gente imaginava, né? As pessoas não só ficavam surpresas, como tinha uma espécie de encantamento já naquele início, né? Assim, de verificar que, a par de existir um atendimento que é mais humanizado, uma escuta mais ativa, você também consegue, né, superar essas dificuldades. E eu te falo, e aqui não necessariamente em relação ao Wilson Postulante, mas tem um caso pitoresco nessa questão da escuta ativa, que eu gosto sempre de ilustrar. Bem no início da carreira, logo que eu comecei ali a carreira, naquelas atividades itinerantes, aqui no Acre nós fazemos, assim como no Mato Grosso do Sul, Pará, Amazonas, né, Rondônia, é muito comum que a justiça se desloque, né, num calendário que é definido pelo tribunal, a áreas bem afastadas para prestar jurisdição nesses locais. E aí, uma dessas ocasiões, né, e isso nós fazemos aqui no Acre, em Rondônia, por barcos, né, em alguns casos, porque você chega com um avião pequenininho, que é táxi aéreo, nas cidades, em outras, né, o deslocamento é em ramais, então você vai via terrestre, tem uma parte que é asfalto, outra parte é terrestre, balsas, catraias, que são pequenos barcos, que tem um motorzinho na popa. E aí, em uma dessas situações de justiça itinerante, né, bem no início da carreira, eu lembro bem de um casal de senhores, né, que participou de uma audiência comigo, aquilo me marcou muito, né? Então, essa questão da escuta ativa, eu gosto de ilustrar com esse exemplo. Estou lá, eu lendo os processos, né, de forma antecedente para saber o que eu iria me deparar nas audiências, e aí eu vejo que os pedidos giravam em torno de uma suposta relação de emprego em que, há 30 anos, a reclamante não recebia salário algum. Falei, né, não tinha alegação de neoescravidão, de trabalho em condições análogas às de escravo, não tinha alegação de retenção de documentos, de jornada exaustiva, nada disso, né? Então, as verbas atinentes, contratuais e rescisórias a uma relação de 30 anos, doméstica, e com essa característica dos 30 anos sem receber salário. Já achei diferente, estranho, né? E você deve ter se deparado na atuação jurisdicional com muitos casos envolvendo as relações familiares, ou ditas familiares ou domésticas que são mistas, né, imbricadas. E aí, Ione, quando eu começo a fazer essa audiência, né, que é feito o pregão, e essas audiências na itinerante acontecem em locais improvisados. Nós temos convênios com o Tribunal de Justiça, então são postos avançados ou postos da empresa, da Emater, né, do lugar. São salas, assim, improvisadas, nos locais que eles nos servem. E aí, quando é feito o pregão, entra aquele casal já de idade bem avançada, sabe? E assim, né, visivelmente contrariados por estarem ali e né, desviando o olhar um do outro o máximo que podiam, assim. E aí eu começo a perguntar, e já essa característica no momento da conciliação, explicando as finalidades, né, me causou muita curiosidade essa questão dos 30 anos sem receber salário. E aí, cada vez que eu falava, ele dava um pulinho na cadeira, né, o senhorzinho, assim, ele dava um pulinho, assim, meio desconfortável, se sentindo visivelmente consternado de estar ali naquele lugar. E aí, como você já deve estar imaginando, quando a audiência foi se desenrolando, foi se desenvolvendo, a grande que eu falei, a questão do salário é isso que né, é uma quantia expressiva, né, que a senhora está solicitando, que foi isso aí mesmo, explique direitinho. E aí, um dado momento, a audiência desdobrando,
ele olha para ela assim, né, o reclamado, e fala assim, ô mosquitinho, eu achei que eu não tinha ouvido direito, né? Olha, mosquitinho, né? A primeira coisa que ele falou direcionada a ela. Eu queria te dizer uma coisa. Eu falei, mosquitinho, né? Já me arrumei também na cadeira. Falei, dever de urbanidade, né? Mosquitinho, ninguém pode ser ofendido aqui na hora da audiência. Como que alguém vai ser chamado de mosquito, né? E aí, só que quando ele fala mosquitinho, ela relaxou assim na cadeira, sabe? Aquela postura relaxada, animada. Ô, gondongo. Mosquitinho e gondongo. E eu me controlando para não rir, porque é um ato solene, você está atendendo as pessoas. E no final da situação, o que ele diz? Ele fala que a grande queixa, e que foi o que a levou, né, para o judiciário, né, e aí com essa situação que era transvestida de relação de trabalho, mas que na verdade era uma relação afetiva, é que o gondongo não segurava mais na mão da mosquitinho quando eles saíam às ruas. E isso era extremamente inadmissível para ela, ao passo que ele dizia que a mosquitinho já não dava mais os beijinhos que ela dava normalmente. Agora, assim, um casal fofo, sabe, Ione? Mas, assim, você naquela situação com as duas pessoas, então, no final das contas, foi só uma questão de conversar de maneira mais tranquila com as pessoas no momento da juizamentação. É óbvio que a pessoa chega e fala, olha, eu quero os meus direitos, né? Você já ouviu muito isso, né? Como é isso? Eu quero os meus direitos, né? E não te deixa nem conversar. Eu quero os meus direitos. Mas uma escuta mais ativa, mais humanizada, aquele momento da termação, teria evitado todo esse cenário, né? E aí eu não deixei de perguntar, por isso que eu sei, quando terminou a audiência, eu falei assim, olha, se me permita a ousadia de perguntar aqui para o senhor, o que é mosquitinho, né? Aí ele falou, por isso, aquilo que eu te falei antes, né? Porque ela, durante o dia todo, ia lá, retornava, ia lá, dava um beijinho e continuava. Fiquei eu pensando comigo, podia ser borboleta, né? Abelha, uma coisa mais romântica, mais mosquitinho. E essa história, eu sempre conto para mostrar, e também nas petições, mesmo com advogado, né? Você já deve ter vivenciado muitas situações na magistratura, em que essas relações familiares, às vezes, vêm para a Justiça do Trabalho, elas ocorrem e não tem relação. Bom, finalizando, esse caso terminou com desistência, né? Mosquitinho e gondongo, sejam felizes para sempre. Celebrei novamente o casamento praticamente na Justiça itinerante, né? E o casal está feliz para sempre hoje, ainda acredito. Então, a nossa prática, voltando, judiciário, nós chamamos de essa experiência, judiciário humanizado e sem fronteiras, né? É assim que nós denominamos na vara, o ajuizamento telepresencial de ações. Começou, né, com esse panorama, né, da necessidade de aprimorar as atermações e, posteriormente, nós tivemos uma outra etapa, que também eu vou te contar com mais vagar, em que as pessoas ajuizam as ações a partir das suas próprias casas, né? E tem sido muito bem sucedido. As pessoas têm sido contempladas, né, acolhidas, e, de fato, assim, é algo que nos traz muita felicidade. Então, foi assim que surgiu a ideia, a partir de desafios concretos, né, de vivências de dificuldade, que foram transformadas em uma oportunidade de conferir uma formatação diferente a essa prestação jurisdicional de todo dia, né, que nós fazemos e que é uma questão de analisar, como eu disse anteriormente, as causas, né, dos problemas e não as consequências. Perfeito, mas então eu estou entendendo, Cristiana, que esse serviço de atermação, quando nós fomos colhidos pela pandemia e, em consequência disso, pelo isolamento social, não mudou nada para o jurisdicionado do Acre. Então, especialmente da sua vara. Então, Ione, assim, foi algo também, né, que nos deu um conforto de saber que teve algum contributo, né? Como eu te falei, começou em fevereiro de 2019, então quando chega a pandemia, que ela passa a nos assolar e traz toda essa modificação drástica na vida de todos nós, essa experiência estava completando exatamente um ano. Então, fazia um ano que na Vara do Trabalho de Plácido de Castro nós fazíamos o ajuizamento telepresencial de ações. Então, não teve interrupção das atividades nesse aspecto. Nós tivemos uma continuidade, né? E é engraçado porque nesse período a prática foi gerando a curiosidade de alguns colegas de outras partes também do Brasil, né? E você acaba descobrindo nesse diálogo, né, que você imagina, por exemplo, que o ius postulandi ele é algo que é afeto, né, específico, muito específico, de cidades muito pequenas, da região norte, óbvio, ele é muito mais comum e muito mais pujante nos locais, mas que também, mesmo em outros estados, né, colegas de Minas conversaram comigo, de São Paulo, né, mostrando interesse no sentido de verificar. E veja como é uma coisa simples, né, como eu estou te explicando, assim, não tem
uma sofisticação no sentido de complicação, né? Então, dessa maneira começou. E aí, o que nós tínhamos? Para te explicar a dinâmica, né? Ok, mas daí a pessoa chega e só senta lá, e como fica a segurança da informação, a verificação da identidade, se é isso mesmo, né? Se essa pessoa depois resolve, o jurisdicionado, né, dizer que não, eu não estive em contato com a Justiça do Trabalho e não ajuizei ação alguma, como que isso se resolve? Como se faz na prática, né? Então, como que isso começou? E aí, se você me permite, depois também, claro, nós vamos conversando, essa prática é algo que é pensado não só para o ius postulandi, ela tem inúmeros benefícios também para a advocacia, né? O foco da prática não é, de maneira nenhuma, causar contraste, né, entre um ajuizamento telepresencial relacionado ao ius postulandi, né, que ainda permanece, né, está lá no CLT, nos artigos 786 e 793, teve manifestação do Supremo quanto à lei dos juizados especiais, porque não é uma peculiaridade da Justiça do Trabalho, né, juizados especiais cíveis e federais, até as causas de até 20 salários mínimos, ainda estão situados nesse contexto do ius postulandi, e o Supremo disse já que ainda é compatível, né, essa previsão com até o Pacto de São José, da Costa Rica. Então, mas não se trata disso, né? A ideia é fazer um incremento e uma convergência, uma aproximação em relação ao sistema judicial trabalhista, que não é só a Justiça do Trabalho, que são os advogados, são procuradores do trabalho, são os peritos, os servidores, os magistrados. Então, é algo que tem um potencial grande de auxiliar todo mundo, né? E aí, sim, a princípio, né, nesse momento lá em fevereiro de 2019, até o início da pandemia, acontecia em Plácido, né? Nós não temos notícia ainda de que acontecesse em outros locais, mas é um embrião, né, Ione? Assim, é algo que a gente tem compartilhado com muita tranquilidade, no sentido de apresentar com base nos recursos que nós temos, né? Então, era algo que não era pensado para um momento de emergência, uma situação de calamidade pública, mas de maneira permanente, né? Como uma solução. Para você ter uma ideia, nessa cidade que existe essa jurisdição, em Plácido, o índice de Gini, e para voltar um pouco, né? Índice de Gini, porque o público que nos ouve, ele é heterogêneo. Então, o índice de Gini né, vem a ser o quê? É um índice, né, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, que mensura a distribuição de renda, né, desigual. Então, verifica naquele dado local como que está a distribuição de renda entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres do lugar. Então, varia de 0 a 1. População é 0,4, população extremamente carente, né? Nós não temos advogados atuantes com frequência, né, no âmbito da unidade, salvo aqueles que são dos entes públicos, né, dos municípios e do estado, e aí o índice de uso postulante foi de 56% das ações no ano de 2019, né? Aliás, 53% em 2019 e 56% em 2018. Já chegou a 80%, 70%. Nós ainda temos vários, aqui no nosso regional, por exemplo, Feijó, que foi uma cidade que eu também fui titular durante 4 anos, em que os índices chegavam a 80%. Então, é algo que é bem forte, né, assim, e que nos conduz a tentar soluções. Eu só gostaria de fazer um esclarecimento para os nossos seguidores. A juíza Cristiana, ela foi, vamos dizer, é a líder de vanguarda nesse sistema de atermação de reclamações, e eu tomei conhecimento disso quando estava justamente preparando o meu trabalho para o último congresso da Academia Brasileira, que tratava, dentre outras coisas, de inclusão social. E não existe inclusão social mais relevante do que prestar a jurisdição ao cidadão, ao jurisdicionado, que nem sempre tem a oportunidade de ter orientação de um advogado. Então, parabéns, Cristiano, seu trabalho é maravilhoso e precisamos realmente
desse tipo de situações inovadoras para que possamos atingir o nosso melhor da justiça do trabalho. Agora, eu gostaria de te indagar quais foram os seus principais desafios nessa implementação desse sistema? Porque deve ter havido vários, né? Ione, eu agradeço suas palavras preciosas, assim, atribuídas à sua generosidade, viu? Não é verdade. Então, foram os desafios que aconteceram, assim, muito menos relacionados à resistência das pessoas. Eu gosto de utilizar uma comparação, né, em relação à primeira vez em que eu vi um dos jurisdicionados ali sendo atendido dessa maneira, aquele olhar de encantamento dele em relação à maneira, né, eu tenho um piá, uma criança pequena, a maneira como pais e mães se sentem quando veem o primeiro passo do seu pequeno, né? Quando conseguem ver. Então, sabe, aquele encantamento, aquele deslumbre. Então, dos jurisdicionados, de fato, só houve acolhimento. Agora, como nós temos aqui, nós sabemos que no Brasil, Ione, nós temos ainda 46, aproximadamente, 45,9, né, pessoas que não têm acesso à inclusão digital. E a inclusão digital, eu não me refiro estritamente apenas ao acesso à internet, porque ela compreende aspectos amalgamados que são mais complexos. Então, tem que ter acesso ao próprio dispositivo, ao computador, ao tablet, ao telefone, tem que ter uma internet de boa qualidade, não qualquer internet, e tem que ter também o conhecimento necessário, as capacidades e habilidades para que isso possa funcionar como um mecanismo de promoção de aprimoramento social. Então, a inclusão social, a inclusão digital, ela envolve esses três aspectos. E aí, a internet, né, aqui no Norte, até estudos que foram divulgados pelo IPEA, assim como nas áreas rurais, né, mesmo de grandes centros, nas áreas rurais, nas periferias de grandes centros também tem locais em que a internet não chega. É um desafio, né, essa instabilidade da internet. Isso eu estou falando já do público que tem, né? E eu não estou falando nem de ter uma internet boa, eu estou falando de ter internet. Um pacote Sim. de dados, a maioria do público é com internet pré-paga, Ione. Isso a gente tem sentido um pouco também no âmbito das audiências telepresenciais, né? Você tem que adotar soluções de contorno para poder dar certo, porque a pessoa não tem pacote de dados, a testemunha não tem, a parte não tem. Mas a gente está firme aqui, apoiando as audiências e tentando fazer o melhor. Então, assim, essa questão é estrutural, ela é um desafio grande. Me parece, às vezes, assim, uma incompreensão, né, mas que você já tocou de uma certa maneira em relação ao propósito da prática, e é por isso que eu te digo que ela se destina ao sistema judicial, né, porque o ius postulante ele está em vigor, então aqui não se trata de uma defesa ou não do ius postulante, né, estamos falando de ajuizamento telepresencial de ações, e aí eu te digo o seguinte, nós temos poucos, por exemplo, advogados atuantes no âmbito da unidade, mas desde que a prática foi implementada, né, que eu tenho insistido ali sem desistir com os advogados. Falei, gente, vamos fazer o ajuizamento telepresencial pelos advogados, não é mesmo? Né? Claro. Vamos fazer, porque o nosso tribunal tem, eu não sei como que é a realidade nos outros regionais, tem convênio convênios, né, porque a Acre e Rondônia, que estabelece um escritório corporativo, exatamente a fim de que, se houver advogados atuantes, e isso consta nos termos de reclamação, as pessoas sejam inicialmente orientadas a procurar assistência do advogado, e se ela não tiver interesse, ela ajuiza via ius postulante. E eu dizia, nosso escritório corporativo em Plácido nunca foi implementado, Ione, né? E é uma cidade que, se você for ver, não está tão distante assim de Rio Branco. Embora nós duas estejamos aqui hoje a 3.600, mais ou menos, né? Porque até chegar em Rio Branco, você vai gastar umas 7 horas, né? Se parar em Brasília, você vier direto, você vai 4, 5 horas. Aí são 3.500 quilômetros, depois paga mais 100, uma estrada que não é duplicada, né? E que tem ali uns animais silvestres, né? Às vezes tem uma paca, uma capivara, tem um boi na estrada, nossos companheiros, né? E aí, para você chegar em Plácido, mas não é tão distante, né? São 100 quilômetros. Mas nunca deu certo, né? Isso, talvez em função dos custos, né? Do deslocamento, enfim. E aí eu dizia, advogados,
vamos realizar o ajuizamento telepresencial de ações. Ninguém, né, me levava a sério. Olha aí, chegou a pandemia, não é? Assim, é algo que é factível, que é possível, que torna alcançável, né, que o próprio advogado consiga, inclusive, elastecer o seu campo de atuação, obviamente, atendidas, né, as normas afetas ao Código de Ética, a Lei 8.096, não estou, né, inclusive em outros estados, obedecendo às regras específicas, você consegue ter um alcance maior, né, e então, acho que isso é algo, mas assim, nunca como uma dificuldade, sabe, porque eu acho que com diálogo, Ione, um diálogo franco, leve, aberto, você consegue avançar muito, é assim que a gente constrói. E eu acredito muito também na ideia de sinergia, sabe? Então, que as partes ali conseguem construir alguma coisa, mas esse todo ele é sempre maior, né? Melhor. E aí, quanto aos desafios, eu vou ilustrar, isso sim é um desafio. Então, assim, desafio eu acho que é a questão estrutural, é a questão da internet. E eu recebi com muita felicidade a notícia recente de que o Conselho Nacional de Justiça, né, firmou uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia muito, muito recente, no sentido de ampliar, né, as oportunidades de que fibras óticas, tecnologias, acesso a essas tecnologias que viriam, né, para a Amazônia via Ministério da Ciência e Tecnologia, também serão compartilhadas com o judiciário. Então, brevemente, nós vamos ter mais flores nesse caminho, né? E aí, quanto aos desafios, eu vou te contar um caos, né? Que não é propriamente do ajuizamento telepresencial de ações, mas envolve tecnologia, acesso à justiça, cidadania e trabalho. Já agora, na vigência da pandemia, né, eu estava fazendo uma audiência telepresencial, e aí começou a audiência, né? As pessoas estão ali fazendo audiência, muito bem. E aí eu percebi que o reclamado, né, que aqui eu vou chamar de seu Toninho, né, aqui os outros apelidos eu pude falar, né, mas que eu não vou falar é o seu Toninho, né, que ele entrou na audiência, mas ele tremelicava tanto a tela que balançava tudo aqui no meu computador. E aí ele era uma pessoa muito simples, eu estava explicando ali, né, praticamente fazendo a leitura novamente do termo de reclamação, que ele já tinha recebido anteriormente, mas não tinha letramento, e aí ele fui lendo, né, os fatos, né, causa de pedido, e aí comecei a ler os pedidos. E quanto mais eu li os pedidos, mais tremia a tela. Falei, uai, o que está acontecendo aqui, né, com o seu Toninho? Ione, quando eu terminei de ler o pedido, que eu cheguei no último pedido, no total, eu só vi aquele mundo de terra e céu e tudo se misturando na tela do computador. Aí eu falei, Jesus, o homem morreu, né? Sumiu da tela e aquela... Jesus, o homem morreu, o que aconteceu? E aí eu ouço ele falando assim, ô doutora, peraí que eu caí da cerca. Eu falei, meu Deus, e eu não sabia se eu prestava apoio moral para o seu Toninho, ou se mais uma vez eu me controlava para não rir, porque é um ato, né, Ione? Ali você está atendendo as pessoas solenes. Claro. Daqui a pouco levanta o seu Toninho, espanando capim para todo lado, arrumando o chapéu. Eu falei, ô, seu Toninho, o senhor tá bem? Tá tudo bem? O senhor tá firme? Não, tô ótimo, doutora. Oxe, vamos continuar essa audiência. Então, Ione, ele estava fazendo audiência... Trabalhando. Não, sabe o que foi? Eu vou te falar. Pendurado na cerca, sentado na cerca. Mas sabe por quê? Porque aqui em Plácido, o que acontece? Na zona rural, né, e a gente tem conseguido algum também... algum avanço em relação a outras matérias, que eu vou te explicar depois, mas assim, na zona rural, em alguns locais, você só consegue o acesso a WhatsApp, às vezes não consegue nem imagem, você só consegue receber imagem se você vai para cima do morro, ou da colina, ou na cerca mesmo, as pessoas sobem na cerca e seguram um pouquinho assim, o telefone para ver se as mensagens chegam. Então isso é comum, Ione, aqui. Né, isso é comum fazer, e eu já tinha feito várias audiências com as pessoas em cima da cerca, né? Só que no caso do seu Toninho, ele caiu, né? E aí você fala assim, mas que absurdo, né? Que desprestígio para o judiciário, sujeitar o jurisdicionado, fazer uma audiência sentado numa cerca no meio da floresta. Eu penso diferente, eu acho que nós estamos prestando um serviço
tão bonito, Ione, todo o sistema judicial trabalhista, advogados, servidores, peritos, magistrados, nós estamos tentando dar o nosso melhor num período gravíssimo como esse, no sentido de atender as pessoas. E o seu Toninho, que eu achei, né, que eu falei, depois agora da queda, o seu Toninho vai vir muito bravo. Acabou fechando um acordo com o reclamante, agradeceu e ficou felicíssimo, e eu mais feliz ainda, né, porque deu tudo certo, e o seu Toninho não ficou nenhuma com ela. Então, esses desafios, né, que são coisas do dia a dia, né, e parecem anedotas criadas, é a nossa vivência, né, e a gente tem que encontrar solução para essas pessoas, porque elas contam conosco. Então, acho que os desafios estão mais nessa linha, sabe, pelo menos no âmbito da vara. Agora, pensando sobre uma perspectiva macro, né, quando isso se dissemina para outras esferas, e quando a gente tem uma possibilidade, que é essa proposta, né, eu tenho feito propostas, encaminhado ofícios, desde 2016, tratando desse assunto, né, da possibilidade de nós, de maneira mais ampliada, né, instituirmos centros de atendimento telepresencial, né? Então, isso que a gente fez na unidade agora, como eu te falei, foi um contexto, né, e chegou a servidora com capacitação jurídica, e a gente conseguiu implementar de uma maneira humanizada, por isso que é judiciário humanizado, e sem fronteiras, porque tanto sob o aspecto do servidor, você consegue também fixar mais talentos na unidade, mesmo que ele esteja no trabalho remoto, né, e o quadro deficitário, então alguém que você perderia seria menos um no balcão para esse os postulante, e também sem fronteiras, porque o judicionado ele aciona, né, a justiça a partir de qualquer lugar que ele tiver. E aí, em relação a essa questão dos desafios, que eu acho que, na verdade, são oportunidades que nós temos, né, e de adotar isso numa perspectiva mais macro, né, não só para o nosso período de pandemia agora, né, como de uma forma permanente, né, tornando possível essa inter-relação. Perfeito, porque, veja bem, o uso da tecnologia, seja no judiciário ou em outras atividades, foi fundamental para todos nesse período de pandemia e é algo que não tem que voltar atrás. Pelo contrário, temos sempre que aprimorar todas essas ferramentas para alcançarmos o que há de melhor. Tenho para mim que hoje a grande maioria dos processos, não diria 100%, mas quase 100% dos processos trabalhistas são PJE. Então, vejam que existirá um congraçamento muito grande à medida em que essa prática se universalizar em outras regiões também, e não só na distante Plácido de Castro, no Acre, não é mesmo? Ione, veja, assim, nós temos, inclusive, sobre essa temática da internet, né, de maneira interrelacionada com a tecnologia, o acesso universal à internet, recentemente, né, ali no contexto da Primavera Árabe, foi inclusive reconhecido pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU como um direito humano, né? Então, é algo que é necessário, e a pandemia, como você bem colocou, sua colocação é perfeita. A pandemia nos mostrou que, e aí o próprio Marco Legal da Internet, de 2014, né, aqui no Brasil, diz que a internet é um direito fundamental ao acesso à cidadania, ao exercício da cidadania. E aí a pandemia nos mostrou que, sem tecnologia, as pessoas não conseguiam sequer, né, solicitar o auxílio emergencial, precisava ter acesso à internet, o aplicativo, né, baixar 2 aplicativos, internet, o governo eletrônico, né, tantos serviços, a telemedicina, o teletrabalho e o home office, né, que são coisas diferentes, que não vai dar tempo da gente abordar, mas que é necessário para que as pessoas prestem o serviço, para pesquisar, inclusive, vagas de emprego, aqueles que foram acometidos aí por essa avalanche de deslocamento de postos de trabalho. Então, é algo que é fundamental. E o judiciário, assim, o que me anima muito, sabe, é que o judiciário, ele, entre outras instituições, porque o nosso foco aqui da conversa é mais relacionado a essa temática, ele está sempre pronto para dar respostas inovadoras, né, e que atendam aos desafios de melhor prestar jurisdição. Na VT,
por exemplo, na prática, na primeira etapa, né, em que o jurisdicionado se deslocava à unidade, né, apresentava os seus documentos de identificação, apresentava os documentos probatórios, carteira de trabalho, tudo isso encaminhado e tirada ali a foto, né, no aplicativo gratuito de digitalização encaminhado para a servidora, né, e que fazia prontamente o texto relativo à termação e já devolvia para a conferência dessa pessoa, porque tem uma validação, então tem verificação de identidade, tem validação de conteúdo, né, e já saindo com cálculo pronto, que é outra coisa que a gente faz na unidade também, todas as atermações são líquidas, já com PJE Calc, para permitir que os acordos em relação às verbas de terceiro saiam líquidos, né, quando o acordo sai, então você consegue excluir, que as sentenças saiam líquidas, né, então nessa primeira etapa, que nós tivemos, um dado momento, nós percebemos posteriormente, agora já também com o incremento das questões da pandemia, que essa pessoa, né, esse caráter da prática, da experiência, ele pode ser dúplice, né? É daquele que se desloca, se ele não tem o meio, se ele não é incluso digitalmente, se ele não tem como nós estamos lá prestando esse serviço. E aquele que tem, pode ser da sua própria casa, né? Tem uma situação interessante, a Larissa fala isso, né, que ela não vai esquecer nunca agora já no âmbito da pandemia, ela estava fazendo um ajuizamento telepresencial de ações, e aí quando ela liga, né, para fazer, porque às vezes a pessoa não tem um pacote, então é misto, né, com imagem, som, tá acabando o pacote, continua com o telefone, manda por e-mail, termina, e aí quando ela terminou para validar, a reclamante, né, tava lá com uma toalha na cabeça, assim, sabe, toda arrumada, e a Larissa falou assim, né, a senhora pode falar agora, é um bom momento para terminar, para conversar com a senhora, e ela falou assim, ai, eu tô toda arrumada, meu Deus, eu nem acredito, achei esse trabalho dentro da minha casa, e na simplicidade do seu lar, você olha no entorno, sabe, as madeirinhas, os santinhos, então aquela é a vida da pessoa, e é a justiça que chega na casa das pessoas agora, não só com o oficial de justiça, quando é no momento da execução, mas para vir, olha, eu vim aqui resolver o seu problema. Como é angustiante, né, Ione? Você está num polo ativo ou passivo de uma ação, ou mesmo ali como uma testemunha aguardando uma audiência, e fazer com que esse cenário, né, que a pandemia nos trouxe, aí, que tem tantas inquietudes envolvidas, de quem estava ainda mais obliterado, né, porque essa desigualdade social que existe na realidade que eu estava te falando, ali inevitavelmente ela se transfere para o processo, então você precisa ter o melhor serviço público para atender essa pessoa, né, para que haja um processo que caminhe bem. E eu te digo outra coisa, para você ter, para ficar organizando aqui em relação a indicadores, né, para quem se liga mais em indicadores, assim, de uma maneira muito efetiva, a gente consegue mensurar, porque quando a prática completa um ano, nós temos no âmbito da Justiça do Trabalho, né, o IGEST, aí eu estou explicando também para quem nos ouve, que é o índice nacional, né, que é divulgado pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que afere, que é de gestão de desempenho, né, que afere o desempenho das varas, em relação a vários mesmos indicadores, né, celeridade, produtividade, entre outros. E exatamente quando a prática completa um ano, a gente conseguiu perceber, né, o quanto isso tinha sido importante, porque a vara de Plácido, né, entre as 1.571 varas do trabalho do país, né, saiu de uma posição ali, acho que era 600, 800 para o 7º lugar no Brasil, em relação a desempenho, a efetividade, e eu não te falo isso aqui no sentido de sublinhar, que se você tem um processo que começa bem, né, e você não tem que ter tempo morto na resignação para aquele jurisdicionado, porque também lá naquele início, em sistema de rodízio, de afogadilho, como era feito o atendimento, e não porque não houvesse denodo, havia extremo denodo e zelo dos servidores, mas você tem um quadro escasso e você não se especializa naquela atividade. Então, quando você consegue sistematizar, para começar bem, você não tem emendas, não tem redesignação de audiências, você tem sentenças rápidas, né, líquidas, é outra dinâmica do processo. E não só isso, porque são outras medidas de desempenho, de gestão, você consegue ter aqueles servidores que antes se alternavam de uma maneira meio entrecortada, do jeito que dava. O serviço de alternação, ele tem que ser prioritário, assim como para o advogado né, a petição inicial, um dos momentos mais importantes da ação. E aí, nós percebemos que aí os servidores, nós conseguimos ter melhor QVT na vara, qualidade de vida no trabalho, servidores mais empenhados apenas naquelas tarefas, né, que já estavam na dimensão dos predicados, o que eles estavam empenhados para fazer, sem aquela afogadilho, sem a correria, né, a Larissa cada vez mais com essa perspectiva humanizada e com melhores atermações, que óbvio que tem que ser numa linguagem que o jurisdicionado entenda, né, então não adianta você pegar uma atermação e dizer, olha, nossa, mas
tem que ser o que ele entenda, né? Que retrate aquilo que ele externou. E aí nós conseguimos ter esse salto, sabe, Ione? Então, eu acredito muito que às vezes são pequenos detalhes, né? O óbvio é aquilo que nunca é dito até que alguém manifeste com simplicidade. São detalhes muito pequenos, mas que podem fazer uma grande diferença. Nós tivemos o caso, é até interessante, aconteceu esses dias a audiência, já na execução, né? Porque daí a gente conseguiu também fechar um acordo na execução em relação a essa matéria, o conhecimento foi sentença. Tem um reclamante, olha só, ele morava em Plácio de Castro e porque conseguiu isso antes da pandemia? Uma vaga de trabalho no Paraná, ele tinha que mudar para o Paraná, para Curitiba, ele tinha que morar lá. E aí ele foi atendido nessa sistemática do ajuizamento, né, com a servidora no outro local, muito bem, tudo ok, tudo certinho. Participou da audiência dele já em Curitiba, então no âmbito das audiências telepresenciais, que tem sido um mecanismo muito importante para conseguir desafogar, né, esse fluxo quando é possível, né, quando nós temos as condições técnicas e práticas que permitam, né, com as partes. E aí ele ajuizou uma outra ação posteriormente, de uma dada questão de obrigação de fazer que ele não tinha dimensionado no momento da outra ação, já nessa segunda etapa, ele lá de Curitiba, e a audiência eu fiz semana passada, ele já morando em Rondônia, então eu falei assim, o senhor é nômade, né, toda hora você está no lugar, como é que é esse negócio, né, e assim, você atende as pessoas em outros tempos, Ione, como conseguir, né, atender essas pessoas de uma maneira simplificada, desburocratizada, mas sem abdicar dos necessários controles que tornam rígido, contraditório e ampla defesa, entre outros temas. E aí, nós percebemos agora também na pandemia que você sempre pode melhorar, né? Você sempre tem que fazer esse redimensionamento de como que os teus processos de trabalho continuam, se manifestam na realidade, né? E isso no âmbito da vara, ou do escritório, ou, enfim, da cátedra, né? Quantas modificações abissais aí no âmbito acadêmico também, né? Agora E aí nós percebemos o seguinte, olha, muito bem, né? Você não pode ter audiência telepresencial num contexto desse de muito ius postulantes se as pessoas sequer ajuizaram a ação. Então, você não vai ter audiência telepresencial. Então, as pessoas precisavam ajuizar isso numa escala maior. Lá a gente não sentiu essa dificuldade do ajuizamento para poder marcar. Mas qual é o problema? Como é que eu vou ter audiência se eu não consigo notificar o reclamado que mora em zona rural? Porque as atividades presenciais não estavam permitidas. No nosso tribunal, acho que na semana passada saiu um ato que trata da retomada, né, dessas atividades externas dos oficiais de justiça, até porque agora já tem uma regulamentação nacional, né, que as coisas estão aos poucos. Mas assim, como é que eu vou conseguir dar andamento nesse processo? Se o reclamado está lá na zona rural? Como que eu vou conseguir? Porque quando é na zona urbana, aí nós temos em alguns tribunais o e-carta, né, e aqui no nosso tem o SPE, que é o Sistema de Postagem Eletrônica, aquele telegrama. Então, vai. E os da zona rural? Falei, mas eu não me conformo, esses processos não vão ficar sobrestados dessa maneira muito rápida, meninos, vamos conversar? Aí ele já falou, lá vem a doutora com as maluquices de novo. Falei, gente, nada demais e nada também que não seja já muito rotineiro da atividade, mas com uso diferente, né? Nós começamos na vara a utilizar o WhatsApp de uma maneira muito sistemática para fins de intimações processuais no ano de 2015. Né, uma vara, acho que de Goiás, mas da Justiça Estadual também começou ali naquele ano de 2015 a utilizar de uma maneira muito sistemática, foi objeto inclusive de um procedimento de controle no CNJ que falou que o WhatsApp é super válido, isso em 2016, né? Então, assim, não tem controvérsia sobre essa questão, é algo importante. E é um meio extremamente rápido e eficiente e reduz todas aquela perda de tempo dos prazos convencionais. Isso, Ione, atende melhor as pessoas, chega de maneira mais direta sobre o aspecto do gasto do erário também, porque, primeiro, o jurisdicionado, mas tem as outras questões que são colaterais que a gente também analisa, né? Então, cada postagem, por exemplo, no sistema de postagem eletrônica, hoje custa R$14,15, né? Você pensa isso num universo gigante, né? Mesmo no sistema de correios, que era um pouquinho ali mais barato antes da pandemia, dava em média R$9. Então, você com o WhatsApp, você consegue ter alcance mais rápido, nem sei se pode falar, né? O WhatsApp pode, né, Ione? Não é uma coisa, né? Enfim, não é propaganda, né? Pode, enfim. Você consegue ter alcance
Porque, como eu te falei, na zona rural, lá, se a pessoa for na cerca, for em algumas áreas, em outras pega dentro de casa, lógico, né? Já recebeu a notificação. Não é? E aí você tem Claro. a questão do custo, a questão da celeridade processual, né? E a questão da própria confiança, né? Que é algo que se valida com o mesmo conceito de accountability. A gente consegue até, agora já no âmbito da pandemia, pensar um pouco mais em outras soluções. Então, assim, aí o WhatsApp nós usávamos muito para intimação, né? Intimação para vir receber valores, intimação da audiência, intimação de sentença, mas não usávamos na VAR de maneira sistemática para notificação, que é o equivalente à citação no nosso processo do trabalho, e aqui eu estou falando a partir da premissa de que alguém, eventualmente, que está nos ouvindo, não tem essa informação, né? Porque o público é misto. Então, e aí você me fala assim, mas notificação, Cristiana, né? De maneira sistemática, né? Não algo para a pandemia. Sistemática, olha, a gente podia ter melhorado nisso antes, mas agora eu trouxe, porque aí você, ao invés de encaminhar também o oficial de justiça para a zona rural, porque isso tem um custo de trabalho, tem um custo de tempo para a pessoa, você consegue contemporizar, ter uma solução de contorno para essa dificuldade dos processos que ficariam sobrestados, lógico, quando a pessoa tem. E aí nós passamos a incluir nos nossos termos de reclamação, que é algo que é bacana, por exemplo, né? E aí, óbvio, que aí vai do entendimento, né, de cada advogado, enfim, mas para constar na própria petição inicial, o número do WhatsApp, o e-mail da pessoa, e por quê? Né? Você pode falar assim, mas o CPC já fala, né, em relação às intimações, né, que elas podem ser realizadas por qualquer meio eletrônico idôneo, na forma da lei. Nós temos a Lei 11.419 de 2016, que fala da informatização do processo judicial e que ampara. Nenhuma delas fala em WhatsApp e ali fica a intimação. A própria Lei 9.099 dos juizados, desde 1995, no artigo 19, né, trata das intimações por qualquer outro meio idôneo. Isso. E aí você tem, tem o artigo 319, inciso 2º do CPC, né, que trata do e-mail como elemento de qualificação da parte reclamada, entendeu? Então, assim, você consegue utilizar esses meios e, obviamente, né, uma das premissas que foi colocada quando teve a análise pelo CNJ da questão do WhatsApp, em relação à portaria, né, lá de Goiás, da Vara da Justiça Estadual, porque, também na nossa realidade até agora, até então, o WhatsApp sempre foi algo facultativo. Então, na própria termação, a gente já sempre pergunta para a pessoa se eu concordo que as suas intimações doravante sejam por meio do WhatsApp? Ok. Aí agora nós incrementamos. Qual que é o WhatsApp da parte reclamada? Qual é o e-mail da parte reclamada? Aí você me pergunta, Cristiana, mas e aí, né? Porque o reclamante concorda, ele quer que seja mais célere, mas e se o reclamado não concordar? Não concorda? O que você vai fazer? Bom, por enquanto, nós ainda não tivemos nenhuma situação de não concordância. Os casos em que nós conseguimos, né, porque você mantém o diálogo, como eu te falei, de maneira muito leal, explicando, olha, a situação é essa, né, e tentando chamar a pessoa para perto de você, de mostrar que você está ali para auxiliar, você não está, né, é a justiça do trabalho, né, portanto, o trabalho, né, abrange trabalhadores e empregadores, né? Então, assim, você não está ali, na verdade, para de antemão partir da premissa de que polo A ou B tem razão, né? Você quer que a pessoa seja ouvida, porque a pior coisa que tem, Ione, é uma revelia, né? Uma revelia é a pior coisa que tem. E aí, nós não tivemos ainda. Mas esses dias, não teve recusa, mas esses dias eu me deparei com a seguinte situação, que foi, o reclamado tinha dado o ok dele, né? Recebeu a notificação. E aí o processo tramitou no 335, né, que agora tem a previsão também da Corregedoria Geral, que em dadas matérias você consegue colocar o 335, essa era só matéria de direito, e aí saiu a sentença, e quando nós fomos intimados a sentença, aí ele não respondia mais. Inclusive, quando ele foi intimado por WhatsApp, né, da notificação, aí ele falou, meu e-mail é tal, o reclamante não sabia. Mas da sentença ele não respondia mais, né, e a secretaria, e agora, né? Como é que a gente vai fazer? Vai considerar, vai sobrestar? Porque era zona rural e bem afastada, sabe? Muito distante. Vai sobrestar, né? E não. Aí você pega todos esses elementos, né, que a gente já falou anteriormente, todas essas normativas, né? Agrega, nesse caso, né, que a própria parte, anteriormente, essa foi uma via efetiva e idônea para atingir a finalidade de que ela fosse chamada para o processo na notificação, portanto, na intimação, que é um ato para dar ciência, tanto mais,
E também o artigo 129 do Código Civil, né, segundo o qual ninguém pode se beneficiar, né, de um impedimento, né, de uma condição obstativa que a pessoa deliberadamente causar naquela situação concreta. E assim foi. E aí eu tô até... mas aí depois nós conseguimos, olha que curioso, né, saiu esse despacho, a parte foi intimada desse despacho, mas a secretaria conseguiu manter contato, e aí uma fazenda lá, e a secretária informou que ela estava com Covid, por isso que ela não respondeu antes. Você acredita? Então, assim, a gente não pode partir da premissa de que as pessoas estão com má fé, né? A gente tem que se ativar mesmo, Claro. estabelecer esse diálogo. E aí estamos assim, né? Por enquanto, agora com essa inserção também. E os grupos, né, de WhatsApp, isso é uma coisa legal, e eu até por honestidade intelectual, acho bom você sempre citar a fonte das coisas. Eu tive contato com uma portaria de 2017 do seu TRT, do TRT2, que eu achei, assim, fenomenal, né, que trata, desde 2017, né, do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, poderia ser, né, outra situação, para tornar factíveis as conciliações, né, em qualquer processo de qualquer grau, não é só nos NUPEMEX, né, que são os núcleos para resolução de conflitos, dos métodos alternativos de resolução de conflitos, não é isso. Para qualquer situação, em qualquer grau ou instância. Então, você vê, assim, há 3 anos, né, antes de chegar a tudo isso, você, né, já estava adiantado, já estava caminhando. E aí, agora, a gente também está com os grupos de WhatsApp na vara, ou às vezes vai por contato telefônico, né, com o advogado, com outra parte, quando a pessoa não tem o grupo. E aí eu achei interessante a regulamentação que foi feita aí no 2, né, na 2ª região, que até quando eu comecei eu falei assim, nós começamos, eu não sabia, aí eu fui pesquisar mais para ver, olha, o que tem, né, e se a pessoa não responder, né, então se tem o WhatsApp, ela já deu ok, foi notificada, aí é formado o grupo ou mantidas tratativas pela secretaria antes da audiência, para tentar já tornar esse diálogo mais tênue, né, mais fluido, ver se a gente consegue resolver para as pessoas de antemão. E aí eu vi que vocês têm a previsão, né, de falar assim, se a parte, na verdade, não se manifestar no prazo X, né, se a parte eventualmente sair do grupo e não te avisar, sair, nem tchau. E aí você faz o quê com aquele processo? Aí considera automaticamente encerrada. E agora, na época da pandemia, veio uma lei, né, a 13.000, deixa eu ver que eu coloquei aqui, 994, de 24 de abril, que alterou a Lei 9.099 e trata expressamente, né, desses mecanismos de conciliação não presencial, estabelecendo, aí sim, tem a especificidade ali do juizado, que inclusive no caso de recusa, já vai direto para a sentença. É que a gente tem outro regramento, né? Mas veio agora a lei, vocês estão há 3 anos já em relação à questão do grupo de WhatsApp lá na ponta, né? Então, sim, que é algo que vale ser propagado, né? Que vale ser amplificado, porque daí você consegue permitir, né? Esse diálogo é tão rico, né? Soluções em outros locais que beneficiam milhares de pessoas. Em Plácido, essa prática nossa, a do ajuizamento telepresencial, o Judiciário Humanizado Sem Fronteiras, ela beneficia 44 mil pessoas, né, que é ali a nossa população da jurisdição. A jurisdição da vara começa no Acre e termina lá em Rondônia. Então, ali, sob a nossa jurisdição, tem cidades daqui e do outro estado, né, uma área territorial ali que equivale a 2 países, né, Polinésia Francesa e Luxemburgo, eu acho. São 2 países juntos, né, que a gente tem que fazer as itinerantes e atender as pessoas, né, e dar um jeito. E esse ajuizamento telepresencial, que era uma das propostas que eu fazia ali já em 2016, Ione, você consegue, nos locais que tem itinerante forte, com esse centro de atendimento telepresencial de ações, né, e aqui eu não estou falando só de um setor, né, do tribunal que recebe esse contato das pessoas e manda para as varas, né? A ideia era um pouco mais ampla, a ideia no sentido de que seja um mecanismo estrutural e não conjuntural, esse centro de atendimento, a par das iniciativas que já são feitas nas varas, mas um centro em que esse contato que o jurisdicionado faz, ele já é atendido nesse setor. Então, é um plus de ajuda para as varas, é um desafogo para as varas, e, sob o aspecto das itinerantes, você consegue ter um atendimento ali por alguém, então é olho no olho, né, não é só o formulário, tudo é olhar no olho, né, ver a pessoa se movimentando, né, e conversando, e ter esse feedback, porque às vezes a gente escreve, ainda mais se é o jurisdicionado que não tem letramento, às vezes ele pode escrever no formulário ali, ele não vai saber explicar muito bem, né, ele não vai saber declinar, embora em linguagem simples os pedidos,
E aí até você devolver, né? Tem 5 dias, devolve, aí conserta, corrige, depois complementa. Num centro, você consegue ter pessoas te atendendo na hora em que você liga, né? Consegue ter itinerantes que são inseridas na pauta ordinária das varas e não no calendário. Nós temos um calendário aqui, acho que atualmente está 3 vezes por ano, né? Então tem a primeira etapa do calendário, que é quando a equipe vai divulgar, depois que vai e faz as atermações e depois que o magistrado vai com alguém da equipe para fazer as audiências. Se você tem um centro, né, para dar esse plus, e independentemente do centro, né, acho que agora aí vamos ver como é que ficam os regramentos pós-pandemia, mas você consegue atender as pessoas na pauta ordinária, o reclamante da cidade em que ele está, né, e você fazendo a pauta na vara, né? E isso também eu falo é um sistema híbrido, tá, Ione? Não significa que não se vai mais fazer a itinerante, é além da itinerante, é uma coisa a mais para ajudar. E para você ter uma ideia dos paradoxos, né? Então, é nessa cidade que eu te falei, que eu atuei como titular há alguns anos, Feijó, na época, para chegar lá, agora já tem estrada, o governo brasileiro já construiu estrada e também já tem pontes, mas só se ia de táxi aéreo. Então, não sei se você sabe o que é táxi aéreo, assim, não sei se é algo, né? Ou seja, você tem que esperar todo mundo, você fica lá esperando, né, sentadinho lá perto do avião, e aí quando tem a quantidade suficiente de pessoas, se houver a quantidade de passageiros que pretendem pegar o voo sai, senão você volta para casa. Só se chegava de táxi aéreo lá em Feijó. E lá itinerante também era muito forte. Então, para chegar a Tarauacá, que é a cidade, inclusive, de onde eu sou natural, eu sou acriana, né, nascida em Tarauacá, que é uma cidade de origem indígena, né, que fica lá no noroeste do Acre. E aí a primeira titularidade, quando eu fui promovida a titularidade, a primeira foi exatamente nessa cidade de Feijó, que engloba ali Tarauacá. Mas voltando, daí nós tínhamos que pegar carro, né, mas não tinha asfalto na estrada toda. Depois uma catraia, que é um barco pequenininho, né, que só cabe o veículo e tem um motorzinho na popa. Depois, pegar uma balsa, né, andava na estrada, pegava a balsa para poder chegar na cidade. E aí, no âmbito das itinerantes, se você tem um centro como esse implementado, né, ou essa iniciativa das varas, com um regramento que permite, né, que esse serviço seja prestado de maneira mais rotineira, dessa forma, você consegue atender as pessoas. Então, Tarauacá, né, nós já fizemos em um dia 56 audiências, né, uma itinerante assim forte, sabe, assim, muita coisa, né, ao passo que às vezes, né, numa itinerante em uma outra cidade, eu já viajei para fazer itinerante, né, em que foram 8 horas de trajeto entre ida e volta, quase 400 quilômetros, né, porque a estrada é muito ruim, e o tempo que ficou lá aguardando para fazer uma audiência em que o reclamante não foi, deu arquivamento, né? E aí, se fosse o sistema telepresencial das atermações, né, ou das audiências, você consegue, para esse, quando é fazer o atendimento na pauta ordinária, sem prejuízo das outras pautas. Né? Tarauacá é uma coisa curiosa, com Feijó. Ai, Ione, eu falo demais, você nunca mais vai querer conversar comigo, né? Que é isso? E em Feijó, né, eu fiquei lá 4 anos. Fiquei até 2010 lá, como titular. E aí, é interessante, porque você, né, já chegava de táxi aéreo na cidade e a partir de lá enfrentava tudo isso para poder chegar na itinerante. E nesse táxi aéreo, né, uma vez aconteceu, e tem muitos colegas que passam por isso também, no táxi aéreo agora é estrada, mas que você tem que ajudar a empurrar o avião, né? Certa vez eu estava lá do lado do avião, isso em Feijó, né? Porque Rio Branco tem a sala de espera, normal, né? Em Feijó na época não tinha, então você ficava ali sentado pertinho do avião, ver se chegavam mais passageiros interessados. Aí o piloto me chama, olha para mim e fala assim, ô mocinha, aí eu, né, obrigado pelo mocinha, pelo que me toca, né, mas eu, sim, pois não, eu tava lá de tênis, de mochila nas costas, que é assim que eu viajo para as itinerantes, desse jeito. Daí ele falou assim, você pode me dar ajuda aqui? Eu falei, claro, pois não. Daí ele tava passando fita adesiva na asa do avião, que era o avião que a gente ia pegar, né, então ele tava passando fita, para você ter uma ideia, né, para consertar um dado defeito lá no avião. E eu nunca esqueci disso, eu fui essa vez, mas na outra vez da fita eu não fui nunca mais, né? Porque eu queria muito voltar com uma pessoa, mas nunca mais eu fui na fita, né? Mas tudo isso para te falar, assim, que há muitos desafios, e isso em qualquer lugar, né? Os desafios nas grandes cidades são infindáveis, nas pequenas cidades, infindáveis, e essa presença do Estado ela é importante em todos os lugares, né? Com levar certeza. Isso onde é necessário é o que nos move, né, Ione? É verdade.
E agora, Cristiana, eu gostaria de continuar falando ainda muito tempo e te ouvindo com todas essas ricas histórias do judiciário e das peculiaridades do Acre. No entanto, o nosso tempinho está se escoando e eu gostaria de novamente agradecer de coração a sua presença, as suas considerações. Saímos todos enriquecidos depois de te ouvir e gostaria que você me dissesse de forma como você achar conveniente, quais são as suas perspectivas de futuro nesse sistema de atermação? Quais as perspectivas para o jurisdicionado? Para os advogados, claro, enfim, para os peritos, servidores. Ai, olha, eu agradeço, você é muito gentil. Olha, tem muitos matizes, né, envolvidos nessa sua pergunta, e eu vou tentar sintetizar aqui aquilo que eu tenho, mais interrogantes do que respostas, viu? Que eu tenho, mais interrogantes do que respostas. Mas esse novo modelo de advocacia, e nós temos visto que a própria ideia de correspondentes, ela vai ficar um pouco amainada, eu já tenho percebido isso nas audiências, né, com as audiências telepresenciais, se elas forem mantidas ainda que o modelo é híbrido, né, tem escritórios, né, que já anunciam que eventualmente não vão manter mais a sede física ou vão adotar um formato mais enxuto. Essa possibilidade de elastecer, né, o alcance, o teu âmbito de alcance com todos esses regramentos, e quem sabe, até no sistema ponta a ponta, sabe, Ione? Eu penso um pouco mais, não é filme de ficção científica, não, são coisas que eu entendo que são factíveis, né, no sistema de ponta a ponta, de cooperação entre tribunais e com a própria advocacia envolvida, você ter, né, independentemente de ter essa estrutura num dado local onde vai ser, já faz direto, né, sem sair de casa, você consegue ter um alcance maior. Os próprios escritórios modelo, né, que nós temos nas universidades, né, essa questão da formação, e eu tenho uma pessoa muito querida aí, que provavelmente nos próximos dias eu vou ter a honra de receber alunos, né, da FAAP, dessa doutrinadora maravilhosa que eu tanto admiro, né, então você, que é a Ione Frediani, então, você Obrigada. consegue, né, sob o aspecto dos escritórios modelo, por exemplo, ou núcleos de prática jurídica, quem sabe ter parcerias, cooperações, né, a fim de que essas diversas realidades sejam não só conhecidas, como também atingidas. Né? Será que realmente, né, no âmbito dos escritórios modelo, da própria formação do advogado, que vem lá da época da faculdade, o atendimento se restringe apenas à população daquele âmbito territorial? Será? Né? Será que em relação à advocacia, né, e aí vamos ver os regramentos que vão ficar definidos também, embora o CPC já tivesse algo bem tranquilo aí, né, depende ali muito da atuação de cada magistrado. Eu, por exemplo, desde 2016 que membros do Ministério Público, advogados que manifestam interesse, informem um e-mail, que na época era o Sistema Nacional de Videoconferência, previamente nos autos, podem participar por videoconferência. Então, isso daí não tem nenhuma questão, né? Os sistemas de cooperação que a gente fazia a oitiva da própria testemunha ou da parte em outro local, mantendo contato com o juízo, sem desgastar o advogado, ele ter que viajar para aquele, nós sabemos, sobretudo no Sudeste, né? A advocacia corporativa é muito intenso, que ela tenha que, né, os advogados toda semana se deslocando para o Rio, para São Paulo e para Brasília para atuar. Será que com ajuizamento telepresencial, e aí eu não falo do ajuizamento do ius postulante, mas essa perspectiva desse olhar humanizado, utilizar telepresencialmente, não só na época da pandemia agora, que trouxe anos, a gente não consegue ter um formato diferente, né? E aí, o próprio CNJ agora divulgou essa semana, o CNJ Inova, que eu achei muito interessante, lembra um pouquinho ali o que acontece com os hackathons na Estônia, né, que é o país mais digital que existe, né, que são aquelas maratonas para to hack, né, para explorar soluções, que são de 48 horas lá, mas no caso do CNJ Inova, ele acaba de lançar a fim de que talentos, né, da área de tecnologia, e aí tem uma premiação para esses talentos da área de tecnologia, desenvolvam soluções para maior transparência, diminuição dos processos e também efetividade
nessa área da tecnologia, na área também cibernética, em relação ao judiciário, que hoje tem 77 milhões aliás, 7 milhões, né, de ações em todo o Brasil. Então, me parece que há muitas perspectivas alvissareiras. Nós temos, por exemplo, aí no âmbito da 15ª, né, a desembargadora Teresa Astra, vice-presidente judicial, tem desenvolvido um trabalho tão bonito na mediação, que vale a pena ser mencionado, né? Então, com o uso dessas tecnologias, né, nós temos o TST agora, o sistema BEM-TV do TST, foi um dos selecionados para o Inovare na categoria tribunal, né, com tecnologia também, né, permitindo que por meio de uma consulta rápida e fácil, né, os ministros e também seus ajudantes, seus auxiliares, seus assessores tenham acesso de maneira muito rápida a quais são as temáticas mais recorrentes, quanto tempo está no gabinete, está alinhado ou não com o CNJ. Então, esse processo, me parece que é um processo inexorável, mas a tecnologia tem sempre que servir ao ser humano, né? E eu recebi com muita alegria, em junho, a notícia da edição da recomendação da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, a recomendação número 8, né, para que os tribunais desenvolvessem soluções para a termação, objetivando atender em sua plenitude ao jurisdicionado que atua no âmbito do ius postulandi. E aí eu achei genial, então eu realmente louvo assim, a sensibilidade social da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, porque se em um dado artigo coloca aquela solução que o TRF3, né, já vinha fazendo desde 2015, pelo menos, né, Mato Grosso do Sul e São Paulo, que é a questão dos formulários, né, nos juizados especiais, eu estou falando naturalmente, dos formulários, né, para poder, né, a pessoa que tem o cadastro, ajuizar, encaminhar os dados via formulário. Mas o que eu achei, e aí utiliza, né, essa expertise, menciona essa possibilidade do formulário, mas nos artigos 2º e 3º, até anotei aqui, achei genial. Coloca também que todos esses atos, né, que se destinam ao atendimento da população carente, podem ser exercidos por cadastro no sítio eletrônico do tribunal, solicitação por meio virtual direcionado ao setor específico ou à unidade judiciária. Então, ali tem uma brecha para esse centro de atendimento telepresencial, ainda não desisti dele, quem sabe um dia, né, Ione? Claro. Ou outro meio de comunicação, né, que não demande ato presencial. Então, eu vejo com muito entusiasmo e eu tenho muito orgulho de fazer parte do sistema judicial trabalhista, com todos esses partícipes, né? Nós vivemos aí uma época que nós temos que pensar não só no futuro do trabalho, muito se fala do futuro do trabalho, mas também no presente do trabalho. Então, são esses dois aspectos interrelacionados. Nós somos artífices e partícipes desse presente e desse futuro. É uma revolução 4.0, disruptiva, muita gente já fala na revolução 5.0, né? E você consegue ter uma interação que vai permitir transformação do entorno, né, social, de maneira efetiva. O grande Evaristo de Moraes Filho, um prefácio de um livro dele, o Problema de uma Sociologia do Direito, já em 1949, visionário, né, ele coloca o seguinte, que a lei não é um produto de ourivesaria que se faz para expor numa vitrine, à prova de umidade, ruído e choque. Muito pelo contrário, a lei ela é um barco que se faz para as viagens longas, cheias de tempestades, por um mar que pouco se conhece, porque a sua característica é o dinamismo constante, Perdemos o sinal com a juíza Cristiana. Bernard, me ouve? Eu acho
que a tecnologia nos pegou uma peça. A tecnologia agora, ao final da nossa Aqui, entrevista, está militando contra. Mas, de toda maneira, Cristiana, muitíssimo obrigada pela sua participação. Espero poder entrevistá-la sobre outros temas, em outras oportunidades. E, em nome da academia, agradeço imensamente a sua participação e por todas as considerações que foram nos transmitidas em relação à jurisdição que você tão bem vem conduzindo na Vara de Plácido, no estado do Acre. Foi um prazer estar com você à distância, mas vamos esperar que, finda a pandemia, possamos nos encontrar pessoalmente. Um grande abraço e muitíssimo obrigada. Ione, aqui comigo no Acre, viu? Pessoalmente. E para finalizar, aqui, né, eu achei importante fazer esse registro. Ainda esse aqui é meu, né? Esse aqui agora dá, né, Ione? E aí, nesse prefácio do livro, né, tem uma citação que eu achei genial e que me marcou muito, né? E que eu gostaria de te homenagear, né, para concluir essa nossa conversa, essa nossa fala. Obrigada. Né, que é uma citação que você fez no prefácio do Benjamin Nathan Cardozo, que foi integrante da Suprema Corte dos Estados Unidos, sobre a arte de ser juiz. E aí é o seguinte, a arte de ser juiz, como que é esse papel? O juiz, ele deve ser mediador entre a lei e o espírito, entre a tradição do passado e as conveniências do presente, entre as necessidades sociais de estabilidade e as necessidades sociais de mudança, entre a liberdade e a autoridade, entre o todo e as suas partes. E aí eu fecho essa minha fala, né, com essa nota da ideia de sinergia, né? Nós não temos, então são atividades de todos, uma constelação de atores, dificuldades, dores, circunstâncias, e eu agradeço imensamente, eu fiquei muito honrada com o convite da Academia Brasileira, e foi um momento muito especial para mim estar aqui com você. Agradeço novamente a Tereza, ao presidente Alexandre Agra, e fico no Acre à disposição da Academia sempre naquilo que eu puder auxiliar. Um beijo, Ione. Grande beijo também, muito obrigada, Cristiana. Tchau, tchau.